Olá, eu sou o Thiago Santos e tô aqui para gravar um vídeo, né? Olha só, hoje eu tô aqui em um lugar um pouco diferente. Geralmente eu gravo no meu escritório, agora eu estou no meu quarto e com um microfone diferente, obviamente, porque se eu uso o microfone do computador, agora eu tô usando o microfone do celular. Olha só que ângulo diferente, eu pareço até, sei lá, diferente, né? Bom, é isso, né? Só para vocês verem então o grande cenário aqui do quarto, né? Eu tô com um abajur aqui, aí aqui tem uma portinha ali, um monte de coisa, umas prateleiras, fio. Aqui em cima tem TV, ali tem um quadro dos Beatles, um Abbey Road, né? E é isso. E eu tô com essa luminária aqui que eu uso pra ler, né não? Bom, então, hoje também como eu tô gravando aqui do quarto, obviamente eu iria dormir. Agora são 10 horas, né? É um horário bom pra dormir. É... Talvez não dormir, mas geralmente eu vou dormir umas 11h30, na verdade, né? Bom, pra dormir, eu já percebi há um tempo que uma coisa que é muito boa é esse óleozinho aqui, ó. Eu uso um óleo essencial de lavanda, né? Bom, pelo menos aqui diz que é 100% puro e natural. Eu pingo algumas gotinhas no travesseiro, ele tem um cheiro muito bom. E ele não foi tão caro e ele dura bastante, cara. Também eu uso muito pouco. Eu sou o tipo de pessoa que não tem nenhum problema pra dormir. Eu durmo muito fácil. Então, pra mim não há necessidade de se usar melatonina ou qualquer outro tipo de coisa que induza ao sono, porque eu naturalmente já sou uma pessoa que dorme muito e dorme muito bem. Quer dizer, bem eu não sei. Tipo assim, não é que eu fico acordando ao longo da noite, mas eu tenho questionamento se o sono que eu tenho é um sono de qualidade que me rende um descanso efetivo, né? Mas, assim, de longe não é meu problema. Eu durmo tranquilamente, durmo bem, pelo menos eu imagino que eu durmo bem. Então não é problema. Nossa, aqui tem um cheiro muito bom, cara. Hum, tem um cheiro muito bom. O olfato humano é algo engraçado, né? Porque é algo interessante. Porque olha só, ao abrir aqui a tampa, tirar a tampa desse óleo aqui de lavanda, eu senti um cheiro agradável. Ao meu ver, é agradável. Só que o que será que causa aromas agradáveis, né? Porque olha só, isso aqui é um aroma agradável. Porém, não é um aroma comestível, né? É de se imaginar que qualquer coisa que seja agradável, qualquer coisa que seja boa, biologicamente tem uma razão. Porque basicamente o mundo todo é um mundo químico, 100% biológico. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente quer fazer, vontade, corpo, tudo tem um motivo biológico, né? Então, se eu abrir esse frasquinho aqui, sentir o cheiro e achei muito bom, algo me faz questionar por que eu achei o cheiro desse carinha aqui, ó, legal, né? Porque não é comestível, como eu disse. Não tem cheiro de comida e por algum motivo meu olfato achou isso agradável. Outro cheiro também agradável, que assim, eu acho que esse é um cheiro induzido, né? Cheiro de livro novo. Sabe quando você abre um livro, tipo assim, aí você abre o livro assim, aí você sente aquele cheiro de papel impresso? Tem muita gente que gosta desse cheiro, eu particularmente gosto desse cheiro, mas novamente não é um cheiro comestível. Assim, eu não sei se todas as pessoas gostam desse cheiro, né? Assim como o de óleos essenciais de algumas plantas. No caso desse óleo essencial, o mesmo vale para uma flor, um aroma de uma flor agradável. Por que a gente tem tendência a gostar então desse tipo de aroma se a gente não come flores? Ou será que existe uma correlação entre comer a flor e o aroma que ela. Enfim, não sei, cara. Talvez seja basicamente um padrão químico que as flores tenham desenvolvido, flores e plantas tenham desenvolvido ao longo de milhares de anos para atrair mamíferos ou animais, tais quais eu, assim como eu, e elas enganam a gente muito bem. A gente vai lá, engana elas, acaba com elas e faz esse óleo essencial totalmente industrializado. É isso, a gente já superou a natureza há muito tempo, cara. A natureza, embora ainda faça chamados naturais ao ser humano,
a gente já conseguiu mudar o mundo à nossa volta, né? Então, assim, se a humanidade teve a capacidade de transformar uma simples planta com um aroma agradável, mas nada além disso, entre aspas, nisso aqui, para eu sentir o aroma dela concentrado, então, cara, a humanidade realmente foi capaz de modificar demais, de longe a espécie que mais modificou o mundo, né? Eu tô meio que mudando de assunto, mas só de olhar aqui o meu reflexo no celular, porque eu tô gravando esse vídeo com o celular, já me vem na cabeça os grandes feitos da humanidade e como a gente deixou, entre aspas, de ser um animal, pelo menos em uma grande porcentagem, né? Então, por exemplo, essa roupa que eu tô vestindo e o fato de eu não estar despido, esse óculos que eu tô usando, o meu próprio corte de cabelo, né? Porque isso aqui também não é natural, isso aqui é induzido, né? Se fosse pra deixar meu cabelo de maneira natural, ele estaria, tipo, assim, né? E a barba mega longa, enfim. Minha pele diferente também. Essa luz que eu tô, esse cenário, essa parede, era pra eu estar, sei lá, no meio da selva, junto com outras pessoas, talvez vestindo couro de animais e segurando armas de madeira e pedra. Mas não é o caso. A gente conseguiu evoluir muito mais que isso. Ai, ai. Bom, pra finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que hoje eu acordei de manhã e me aconteceu algo um tanto quanto mais inusitado do que o normal. Isso aqui é engraçado, cara. O Titi, que inclusive tá aqui, ó. Vai lá. Titi, carinhosamente chamado por mim às vezes de Bibiu. Então, não Bibiu. Cá está ele, né? Tomando banho de língua. Bibiu vulgo gato véi. Gato véi é outra maneira. Eu chamo ele de Titi, Bibiu ou gato véi. Bom, e aí o gato velho aqui, ele trouxe um presente pra mim hoje de manhã. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Como eu disse, ele é um excelente caçador de pombas, né? Inclusive aconteceu uma coisa com ele, é o seguinte, eu tinha comprado pra ele uma corrente, uma coleira não, uma coleira, né? Uma coleira de guiso, pra quando ele for caçar a pomba, o guiso espantar a pomba. Pois bem, ele se coçando ali, o guiso caiu, perdeu o guiso. Eu paguei cerca de R$ 20 nessa coleira e, assim, decepcionadaço, porque afinal de contas, pô, R$ 20 é um preço ok pra uma coleirinha com guiso e o guiso era de má qualidade, tanto que caiu, né, o guiso. Uma pena, uma pena. E eu não sei cadê, não faço a menor ideia de cadê o guiso. Mas o guiso se foi. Bom, mas enfim. Aí eu acordei hoje de manhã e aí, cara, quando eu tirei o lençol assim de cima de mim, eu vi um piolho de cobra, uma cobrinha assim no meio da cama. Aí eu já, meu Deus do céu, um piolho de cobra, o que é isso aqui? Meu gato tinha trazido, trazido, né, pra mim esse piolho de cobra aí. E essa é uma questão bastante interessante, né, de por que os gatos às vezes fazem isso, né? Por que eles às vezes trazem pra gente um rato, uma cobra, uma pomba, como é o caso do Titi, às vezes, né? E nesse caso, por exemplo, ele matou o bicho e trouxe o bicho pra cá, na minha cama, olha só, aí eu troquei todo o lençol de cama, obviamente. E por que eles fazem isso, né? Eu acho que esse é um tipo de comportamento que demonstra que eles são bons caçadores e eles querem provar isso pra você. Pelo menos essa é a minha teoria. Já devem ter estudado sobre isso, mas provavelmente é isso mesmo. Então, por exemplo, eu sou um cara que alimenta o Titi todo dia. Eu chego em casa e aí ele já pede comida pra mim, eu dou comida pra ele, eu deixo comida à vontade, só que assim, eu dou sachê úmido pra ele também, atualmente. Pelo menos atualmente. No futuro eu não sei se vou continuar. E aí, quando eu chego em casa, eu dou lá o sachê úmido dele. Ele já sabe que eu vou dar o sachê. E, enfim. E aí ele me chama, já sabe ali que eu vou dar comida pra ele. Como os gatos eles estão menos adaptados a. Se nem o ser humano está adaptado a tudo isso que eu falei, né? De ambiente urbanizado, e a gente, em instinto animal, a gente ainda deveria estar na selva, né? Vivendo em um ambiente mais natural. Imagina os gatos, né? Se a gente não está totalmente adaptado, a gente tem vários problemas por isso, imagina os gatos, né? Então, para ele, basicamente, eu sou o líder da tribo, ou pelo menos um membro da tribo dele, um membro do grupo, né? Que o grupo é tipo eu e ele, a gente se conhece, é isso aí.
Ele sabe que eu não apresento pra ele uma ameaça a princípio. E oferto comida pra ele. Então é uma relação boa, né? Pra ele é uma relação muito boa, né? Enfim, aí ele, como compensação, vai lá e traz um bicho morto pra mim. É basicamente isso. Porque, tipo assim, ele poderia matar o bicho e deixar em qualquer lugar. Mas por que ele trouxe especificamente pra minha cama? Porque ele quer demonstrar que ele fez uma caça, que ele é um bom caçador, que ele tem valor dentro do time. Que ele me trouxe talvez pra comer. Ai, cara, que loucura, né? Mas eu também eu não vou exigir discernimento de um bicho desse, né? Porque o gato, assim, ele tem instintos, né? Isso, inclusive, foi um ato feito por instinto. Mas, assim, querer que um gato pense minimamente como um ser humano e tenha conceitos humanos é querer demais, né? Afinal de contas, isso que ele fez está errado? Tá certo? Pra mim está errado. Mas, assim, ele não tem como saber disso. Por que que tá errado? Se a gente começar a voltar nos conceitos de certo e errado, por que que a gente deve fazer uma coisa e não outra, por que que a gente tem nojo das coisas, por que que, sabe, a gente vai ficar maluco, né? Se a gente começar a questionar tudo, que nem o Arthur Duval, a gente vai ficar meio doido, assim, né? Por que que a gente não, sei lá, por que que a gente não sai aí na rua comendo um bicho aleatório, tipo assim, tem pomba no telhado, por que que eu não pego as pombas e como as pombas, né? Existem razões para isso. Para o ser humano é fácil saber, né? Porque o nosso conhecimento é acumulativo. Já para os gatos não é, entendeu? Eles, tipo assim, quem treinou o gato, ele não entende o que eu falo, na maioria das vezes. O que eu tô falando aqui, provavelmente ele não entende a linguagem. Talvez só uma coisinha ou outra, né? Então, assim, como espécie, se o ser humano nasce hoje no meio da selva, ali, ó, tipo, pega um ser humano, nasceu agora, joga ele numa selva ali, sozinho. Cara, você pode até dar comida pra ele, né? Tipo assim, bota ele numa arena de jogos vorazes, né? Tipo, os Jogos Vorazes ali, o filme. Deixa um airdrop cair assim, ó. Com esse airdrop tem comida pra ele. E ele tá num ambiente que não é hostil, né? Cara, esse cara não vai inventar muita coisa. Assim, o cara sozinho, sem um pré-conhecimento de outras pessoas, ele não vai saber conviver socialmente, ele não vai desenvolver uma linguagem, talvez desenvolva, mas uma linguagem de si mesmo, enfim. Ele não vai. Cara, ele vai viver distinto, ele vai viver tal qual um animal e provavelmente ele vai se espelhar nos animais que estão ao redor dele ali. Espero eu que não seja nenhum hostil, senão ele provavelmente vai morrer. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o conhecimento humano ele é acumulativo. Então, se eu sei de uma coisa hoje é porque outra pessoa descobriu isso no passado. Eu mesmo, como um mero ser humano comum, eu não descubro nada, eu não sou cientista. O celular que eu estou gravando isso aqui é um celular que foi inventado por uma pessoa, que por sinal teve várias invenções antes dessa pessoa e tudo mais. Então, o conhecimento humano ele é acumulativo e a gente está estudando há milênios, né? Desde a invenção do fogo até hoje com processadores ultra avançados. Já o gato não. O gato, assim, ele teve. Quem ensinou esse gato? Esse gato aqui, ele saiu da mãe dele com 3 meses de idade, né? E ele aprendeu, sei lá, a se lamber, a brincar um pouco, correr um atrás do outro ali, comer e só. E dormir no sofá. É isso que ele aprendeu. Então querer julgar ou querer que esse gato tenha tipo assim, julgá-lo tal qual um ser humano é algo extremamente injusto, digamos assim. Cara, é impressionante. Eu falo pra caramba, espero que tenha feito sentido. Nesse vídeo aqui eu falei de no mínimo eu fui pra 5 pontos diferentes. É como se eu estivesse no meio de uma estrela de 5 pontas e do nada eu fosse pra uma ponta de uma estrela, desenvolver um assunto, aí volta e vou pro outro ponto da estrela. Ai, ai, a gente falou de sentimento, conhecimento, humanidade, coisa urbana, gato, cobra, meu Deus do céu. Eu vou dormir, cara. Então é isso. Se gostou desse vídeo, pedir like. Só eu vejo esses vídeos aqui. Bom, boa noite pra mim mesmo. Tchau.